sou Marcelo Henrique de Oliveira. Trabalho do conclusão do curso de Administração Univesp 2025. Somos do grupo 2. O tema do nosso trabalho é absenteísmo e suas implicações. Estudo sobre o turnover e motivação nas organizações. Este trabalho tem como objetivo analisar o absenteísmo e o turnover nas organizações, investigando suas causas, impactos e estratégias de mitigação. Ambos os fenômenos, ausência no trabalho e alta rotatividade, estão relacionados à insatisfação, falhas na gestão e condições inadequadas, comprometendo o desempenho organizacional. O estudo propõe práticas de gestão focadas na valorização humana, na melhoria do clima organizacional e na retenção de talentos. O absenteísmo, especialmente por motivos de saúde, é considerado o mais relevante entre os tipos existentes. Além das doenças, fatores como desmotivação, sobrecarga de tarefas, insatisfação profissional e fragilidade da saúde mental também contribuem significativamente para as ausências frequentes. Outro problema crescente é o turnover. O Brasil possui o maior índice de rotatividade do mundo, com aumento de 56%, causado em partes pelo desligamento voluntário. Isso sobrecarrega as equipes, piora o clima organizacional e prejudica o desempenho das empresas. A rotatividade é o efeito de falhas estruturais internas, como a falta de reconhecimento e do bom ambiente de trabalho. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi investigar, com base na percepção de colaboradores e gestores de uma empresa do setor supermercadista, como os fatores ligados ao ambiente organizacional impactam o absenteísmo, a rotatividade e a motivação. Foram utilizados questionários e entrevistas, além da matriz de Vester para identificar e hierarquizar os principais fatores críticos, com foco em estratégias práticas de melhoria na gestão de pessoas. Acreditamos que, ao compreender essas relações, as empresas podem adotar medidas mais eficazes de valorização dos colaboradores, prevenindo afastamentos, promovendo engajamento e reduzindo a rotatividade. Olá, eu sou o Emerson e irei apresentar a justificativa, delimitação do tema e objetivos do trabalho. A justificativa para a escolha desse tema está no cenário atual do mercado de trabalho, cada vez mais dinâmico, com uma nova geração de profissionais que valorizam qualidade de vida e não toleram ambientes tóxicos ou metas abusivas. Diante disso, surge a pergunta central da pesquisa: o que é necessário para que os gestores consigam atrair talentos, reduzir a rotatividade e promover um ambiente organizacional estável e produtivo? Autores como Couto destacam que empresas que investem no bem-estar de seus colaboradores, com benefícios, transporte e assistência médica, tendem a apresentar índices mais baixos de absenteísmo. Isso mostra que o cuidado com o capital humano traz benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é propor estratégias práticas que beneficiem gestores, colaboradores e toda a organização. Afinal, um clima organizacional saudável é essencial para evitar o absenteísmo, a rotatividade e fenômenos silenciosos como a demissão silenciosa, quando o colaborador se desengaja e passa a sabotar seu próprio desempenho. Na delimitação do tema, trago definições e causas desses dois fenômenos. O absenteísmo pode ocorrer por doenças, problemas pessoais ou insatisfação no trabalho. Já o turnover é um reflexo de fatores internos e externos à organização, como clima organizacional, estilo de liderança e oportunidades de crescimento. É importante lembrar que tanto o absenteísmo quanto a rotatividade são sintomas de problemas estruturais e comportamentais, e por isso precisam ser enfrentados com uma gestão estratégica focada em valorização, motivação e engajamento. Em resumo, o trabalho propõe uma análise crítica e prática sobre como as empresas podem criar ambientes mais humanos e eficientes, minimizando perdas e fortalecendo os vínculos com seus colaboradores. Olá, meu nome é Carolina e estou aqui para falar sobre a metodologia utilizada. Nessa pesquisa, adotamos uma abordagem exploratória e descritiva. A fase exploratória permitiu um levantamento teórico aprofundado, enquanto a fase descritiva concentrou-se na coleta e análise de dados sobre absenteísmo, rotatividade e motivação no ambiente organizacional. Utilizamos uma metodologia mista, com instrumentos quantitativos, como questionários com escalas de Likert, e qualitativos, por meio de entrevistas
semi-estruturadas com colaboradores e gestores. Essa combinação favorece uma análise mais rica e completa da realidade organizacional. A amostra foi composta por colaboradores e gestores de uma empresa supermercadista do interior de São Paulo. Foram convidados os 126 funcionários da loja e 39 responderam voluntariamente aos questionários, representando cerca de 31% do total. Também foram entrevistados 9 dos 11 gestores, respeitando critérios de disponibilidade e interesse, o que garantiu diversidade de perspectivas e representatividade dos setores da empresa. A coleta de dados foi dividida em 2 etapas, a primeira com questionários fechados e a segunda com entrevistas que aprofundaram a compreensão dos dados coletados. Na análise de dados, os dados quantitativos foram processados estatisticamente, já os dados qualitativos foram organizados por meio da análise de conteúdo, agrupando respostas por temas como saúde, reconhecimento, liderança e ambiente físico, o que permitiu identificar padrões recorrentes nas percepções dos participantes. Como diferencial, aplicamos também a matriz de Vester, uma ferramenta de análise sistêmica que ajudou a visualizar a interdependência entre variáveis como motivação, ambiente, rotatividade e satisfação, contribuindo para embasar o plano de ação proposto ao final do trabalho. Por fim, todos os procedimentos seguiram as normas éticas do Conselho Nacional de Saúde, com participação voluntária e sigilo das informações. Olá, me chamo Vanderlei do Prado, estarei apresentando a análise dos resultados dos questionários aplicados aos colaboradores e gestores da empresa X. O objetivo principal foi entender como o ambiente de trabalho impacta a motivação, o absenteísmo e a rotatividade na organização. Para isso, aplicamos 2 questionários distintos, um para os colaboradores e outro para os gestores, realizando uma análise cruzada, buscando identificar convergências e divergências nas percepções. Como reforça Chiavenato, um ambiente organizacional saudável influencia diretamente a motivação e o comprometimento das pessoas. Começando pela percepção geral do ambiente físico e da estrutura de trabalho, observamos que 63,2% dos colaboradores consideram um ambiente bom, enquanto 18,4% avaliam como excelente. Já os gestores sugerem ações como melhoria de mobiliário, canais de feedback e treinamentos sobre segurança, demonstrando alinhamento com essa percepção. Quando perguntamos sobre as condições da ergonomia, iluminação e temperatura, 41% dos colaboradores afirmaram que a empresa oferece boas condições, mas 21% apontaram desigualdade entre setores. Em respostas, os gestores propõem auditorias frequentes e padronização na qualidade. Esses dados mostram que há uma percepção razoavelmente positiva, mas ainda com lacunas a serem resolvidas, principalmente quando consideramos que a estrutura física tem grande influência na motivação. Olá, sou Francilene e vou falar sobre a análise dos resultados, parte 2. Dando sequência, vou analisar outros fatores essenciais para a motivação e permanência dos colaboradores, o reconhecimento, a liderança e a comunicação interna. Sobre o reconhecimento profissional, apenas 34,2% dos colaboradores afirmaram sentir-se sempre reconhecidos. Por outro lado, mais da metade dos gestores, 54,5%, reconhece que ainda falta um programa estruturado de reconhecimento e recompensas. Isso confirma o que Herzberg afirma: o reconhecimento é um fator motivacional intrínseco fundamental. Em relação à liderança, 36,8% dos colaboradores consideram que há espaço para melhorias e 54,5% dos gestores admitem a falta de ferramentas e capacitação para liderar de forma mais motivadora. Chiavaneto destaca que a liderança tem impacto direto na motivação e retenção de talentos.
Já a comunicação interna foi avaliada como eficiente por pouco mais da metade dos colaboradores, enquanto 34,2% a classificaram como ineficiente. Essa falha pode causar ruídos, desmotivação e baixa integração, e isso se reflete diretamente no clima organizacional. Por fim, no tema da remuneração e benefícios, 42,1% dos colaboradores consideram que a remuneração não é compatível com o mercado, e apenas 18,4% a consideram totalmente justa. Mais uma vez, há reconhecimento por parte dos gestores, que sugerem incluir benefícios personalizados. Segundo Bergamini, a percepção de justiça salarial impacta fortemente a motivação e a permanência dos profissionais. Olá, eu sou a Mayara Brossecário, eu vou apresentar a análise dos resultados parte 3. Vamos aprofundar a análise nos impactos diretos entre motivação, absenteísmo e a rotatividade, com o apoio da matriz de Wester. Os dados mostram que 68,4% dos colaboradores não se ausentaram nos últimos 6 meses, mas entre os que faltaram, 50% justificaram motivos de saúde, o que reforça a importância da ergonomia e do cuidado com o bem-estar físico. A matriz de Wester ajudou a identificar que o absenteísmo é a variável com maior poder de influência no sistema organizacional e a rotatividade é a que mais impacta. Ou seja, o ciclo se forma assim: o absenteísmo gera sobrecarga, estresse e desmotivação, e isso alimenta o desejo de sair da empresa. A falta de reconhecimento também contribui com esse ciclo vicioso. Apenas 34,2% sente-se reconhecido. E esse dado conecta com a teoria de Herzberg e Maslow, que destaca a necessidade de autoestima e a valorização para alcançar a satisfação no trabalho. A partir disso, é possível concluir que o ambiente físico, a ausência de reconhecimento e a falta de comunicação clara criam um ambiente propício à desmotivação. Agora, a teoria de Vroom reforça que quando o colaborador não vê relação entre esforço e recompensa, a motivação diminui. A solução, portanto, está na implementação de políticas estruturadas de reconhecimento, investimento de saúde ocupacional e a formação de líderes mais preparados. Essas medidas são vistas não apenas como pontuais, mas como estratégias organizacionais e sustentáveis. Olá, sou a Gisela e falarei sobre conclusões e recomendações. Para encerrar, reforçamos que o objetivo do nosso trabalho foi compreender como a motivação impacta diretamente os índices de absenteísmo e rotatividade nas organizações. A partir da análise dos questionários aplicados a colaboradores e gestores, conseguimos identificar palavras-chave que influenciam o ambiente de trabalho e o comportamento dos profissionais. Os dados mostraram que a motivação está profundamente ligada à forma como as pessoas são tratadas e valorizadas no dia a dia da empresa. Elementos como reconhecimento, qualidade da liderança, comunicação interna e ambiente físico fazem diferença na percepção que o colaborador tem do seu local de trabalho. Quando esses aspectos falham, surgem sintomas como afastamentos frequentes e pedidos de desligamento. Um dado que chamou muita atenção foi o baixo índice de reconhecimento profissional. Grande parte dos colaboradores não se sentem valorizados e os próprios gestores reconhecem essa lacuna. Isso evidencia que falta um programa estruturado com critérios claros para reconhecer o desempenho e o esforço de cada um. Outro ponto importante foi o ambiente físico. Apesar de uma maioria considerar o local de trabalho bom, poucos o classificaram como excelente. Também foram apontados desigualdades entre setores em aspectos como ergonomia e conforto, ou seja, ainda há espaço para melhorias na estrutura e que também interfere na saúde física e mental dos trabalhadores. Quando observamos a liderança e a comunicação, os resultados mostram
que ainda existem muitas barreiras. Falta preparo dos líderes, há ruídos na forma como as informações circulam e isso compromete o clima organizacional. Tudo isso afeta a motivação, a produtividade e a vontade de permanecer na empresa. A boa notícia é que os próprios gestores demonstram disposição para mudanças. Eles sugeriram melhorias práticas, como treinamentos, auditorias internas e programas de reconhecimento. Com base nesses achados, nós propomos 3 ações principais que podem ser aplicadas em qualquer organização. A primeira ação é criar um programa de reconhecimento que valorize os colaboradores com base em critérios transparentes. A segunda é melhorar o ambiente organizacional, promovendo mais acolhimento, integração e bem-estar no trabalho. E a terceira é investir na formação de líderes mais preparados, que saibam motivar, comunicar e desenvolver suas equipes com empatia e clareza. Entre essas opções, destacamos como prioridade a criação de um programa de reconhecimento, pois foi o ponto mais sensível identificado na pesquisa e o que mais impacta diretamente a motivação. Acreditamos que, com essas medidas, seja possível reduzir os índices de absenteísmo e turnover e melhorar o clima organizacional e, principalmente, fazer com que os colaboradores se sintam parte de um ambiente onde vale a pena estar, crescer e permanecer.